Alô, alô, madrugada! Tudo como vai? Tô emocionado aqui que eu tô vendo. Até deixei a música dos árabes. Esse indica um novo tempo, é inacreditável. Eu tô vendo o que eu acreditava. Ó, som soando como novo sentido. Vamos agora baixar um pouco essa euforia que realmente é euforia que está o mercado. E vamos começar a explicar mais ou menos o que está acontecendo. Até eu tenho que ficar mais calmo para conseguir explicar. Olha só o que está acontecendo. Vamos primeiramente, antes de eu explicar o que está acontecendo, lembrar do dia da pizza. A pizza foi o dia em que o cara trocou 10 mil bitcoins por uma pizza e hoje estaria avaliado em 5 bilhões de dólares. Isso é um preço maciço e muito expressivo. E o Bitcoin era o que? Que era o Bitcoin? Aquela primeira camada, aqueles primeiros minerais criptografados nos blocos e estava sendo negociado. Esses mesmos criptomoedas hoje são feitos e usados para poder expandir a rede. Se vocês perceber, para mim poder chegar no mercado até mesmo, eu vou sempre voltar na primeira e segunda camada. E o que é o mais importante, vocês lembram que eu acabei de noticiar a dança do Donald Trump? Pois é, eles estão dançando, na minha opinião, de felicidade. Pois vamos voltar mais atrás ainda, lá na crise da Superprime, onde iniciou o que? A blockchain. Era a primeira camada, aqueles primeiros tokens estavam sendo feitos e ele é como que é dividido em várias partes e essas várias partes se multiplica, deriva vários projetos sustentáveis como um bloco de nota registrando todo o livro caixa e futuramente isso sempre vai ser maior porque isso vai ser uma moeda até de governança. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Dubai, na minha opinião, vocês perceberam que a NXCP foi a que mais subiu nesses últimos dias, justamente quando o Elon Musk e o Donald Trump saíram com uma negociação perfeita. Mas o que acontece para a gente entender a primeira camada, quando a gente criptografa a primeira vez, vocês vão entender tudo, calma que parece que está meio distante, mas tem correlação. Você, quando fez a primeira camada da Litecoin Network, por exemplo, voltando, você consegue estabelecer uma entrada de criptografia e só registra o final. Então você não sabe o movimento dos processos que está acontecendo lá dentro. É isso que está acontecendo, que as pessoas estão conseguindo entender o que vai subir, o que vai descer. E tem inúmeros projetos bons. E tem outro que eu sempre estou no radar, que eu tinha esquecido, a XRP. Vocês vamos, só para ter um comentário, a madeira é o material mais escasso da Terra. Vamos refletir. Voltando para a tecnologia, vocês vão entender que tudo se liga, que tudo é uma matéria, tudo o mercado é vivo. Dubai vem já desde 2018 já criando uma rede de processamento para esse momento. A gente pode verificar que a moeda que subiu é do Oriente Médio e houve uma explosão espetacular. Mas, por outro caso, qual que é aquela que tem sido criada por eles também, que tem trilhões de dólares e que teve uma queda expressiva? A ON, como que podemos falar? Mantra. Ela também é um ecossistema de primeira camada network, assim como o Litecoin. Só que eles estão implementando essa primeira camada toda sustentado dentro do governo inteiro. Ou seja, corrupção zero e tem desses ativos ser um token, vários ativos altamente todos negociáveis por protocolo, trazendo inúmeros negócios. Você pode ver que a própria NXP, essa que lançou, que explodiu, ela é um vetorial, um derivado da Ethereum. Ela é vetorial. Então o que acontece? Antigamente, os primeiros jogos que tinha essa moeda de governança e que você comprava os NFT é baseado em Ethereum e também com isso você tinha
um jogo. Só que os primeiros jogos não saiu aquela coisa e não teve o resultado. Agora eles estão conseguindo manter mais calmo, tranquilo, porque a tecnologia evoluiu. Eles têm chipsets de processamento muito melhores e a programação vem evoluindo. Com isso, eles juntaram um banco de dados dos últimos 20 anos de jogos de videogame. Para que colocar em liquidez dentro da blockchain, fazendo esse network, fazendo a liquidez entre os programadores que estão expandindo a rede. E anteriormente, os primeiros jogos que saiu, a dificuldade era que dentro dos jogos a gente conseguisse fazer essa liquidez de troca de token. E agora vai ser possível. Então, isso é um momento em que realmente muda as coisas, porque é a primeira vez que o governo reconhece isso, trazendo isso como um ecossistema da própria governança. Por exemplo, você vai em Dubai agora, metais, negócio, comerciante, ouro, abastecimento, é tudo criptografado e moeda de troca. Já estão derivando várias oportunidades. Lembrando que quando o Bitcoin saiu, teve vários forks, e esses forks todos se expandiram, porque era uma parte da expansão da rede necessária, a Litecoin como script. Então vamos analisar por aí. O governo americano adotou primeiro a blockchain. E isso você pode ver que acabou que a China sempre estava retalhando. E a China sempre está chata com isso. Pode ser um sinal que se liga. E hoje, o primeiro governo que pega e faz a primeira negociação, você vê que a base eles estão consolidando. E qual foi o aporte que o Emirados Árabes passou para os Estados Unidos? 20 bilhões de dólares no sistema de sustentabilidade energética, com placa fotovoltaica, por exemplo. Isso vai melhorar a escalabilidade dos hash do processamento de dados que vão estar instalando os mineradores nos Estados Unidos. Ou seja, a demanda de energia tende a aumentar. E com isso, a primeira camada toda que estão fazendo agora passa a ser um ativo de alta valorização. Então, vamos focar para o Emirados Árabes. Apesar de que você pode ver que a própria ON teve uma desvalorização de 90%. Mas a gente não pode deixar de desconsiderar uma coisa. Que quando o Bitcoin surgiu, o que acontecia? O Bitcoin subia, Ethereum caía. O Ethereum subia, Bitcoin. Então pode ser os movimentos das primeiras camadas se mostrando nos gráficos. Na plataforma, você pode ver que realmente a ON caiu e desvalorizou a um preço absurdo. E uma moeda do zero chegou mais ou menos à metade do preço da ON. Será que isso não é um movimento para se observar? Será que nós do governo não devemos, aqui no Brasil, estabelecer uma primeira camada de processamento de dados para conseguir processar os dados, criptografar e fazer esse mesmo movimento, trazendo essas stablecoins, fazendo o comércio e trazendo liquidez? Talvez a gente aqui está atrasado e aquele reflexo, estou falando, que a energia vai ficar caro, começa a se evidenciar pelo simples fato do próprio Emirados Árabe nem se preocupar com a queda do petróleo e deixar lá dando prejuízo, nem sequer se importar. Talvez eles não queiram que a gente vê uma coisa que talvez seja certo. O mercado financeiro é uma inúmeras probabilidades. O que eu venho aqui é trazer meu ponto de visão para a gente pensar o que realmente está acontecendo. E mais uma coisa, a XRP, eles estão com uma negociação porque o universo precisa do que? A matéria mais escassa que existe, que ninguém dá valor. A madeira, o que eu já venho falando há muito tempo. E vamos prestar atenção. Se a gente não tem uma captação de CO2 e uma moeda de troca em relação ao CO2, nós vamos ficar sem saúde na atmosfera. E a gente tem que começar a se preocupar, porque quem vai pagar a conta? Alguém vai? Então, na verdade, hoje é um dia para lembrar o dia da pizza, ou seja, onde está a pizza hoje. Na minha opinião, é uma primeira camada que vai expandir. Você vê que tem movimentações já de bilhares, trilhares de dólares e você não consegue entender o que está acontecendo. Na verdade, eu acho que essa primeira camada ela já está
feita toda, tem várias tokens com várias utilizações diferentes, utilizando a mesma governança. E praticamente hoje você vê, as moedas tendem a poder ser aquelas moedas de governança. Dentro da derivação vai sendo vários protocolos, e dentro dos protocolos projetos, alguns vão valorizar muito, podendo se expandir. Vamos pensar, raciocinar o que está acontecendo. Hoje a gente está focado na terceira camada, beleza, vai se expandir muitos projetos, mas às vezes a gente tem que focar naquela de sustentabilidade energética, porque a energia vai ser uma necessidade. Talvez, será que nós brasileiros não estamos sendo como trocando espelho por ouro e não está sabendo? Porque talvez a comida seja um valor muito melhor do que a matéria, e talvez a gente está vendendo e trocando por preço de banana. Quem somos nós? Vamos parar para pensar. Eu agradeço a atenção, segue meu canal e tamo junto, boa noite. É isso aí.